Pronto, pois bom dia a todos. Meu nome é Gisele, eu sou R3 aqui do São Carlos e nós vamos dar continuidade aos assuntos de osso temporal, que é esse atual módulo, né, nas nossas sessões de cabeça e pescoço. E hoje nós vamos falar sobre lesões congênitas do osso temporal. Para poder dar introdução e base para a gente entender mais desse assunto, a gente tem que falar um pouco de embriologia do osso temporal. E essa embriologia, essa formação do osso temporal tem dois precursores separados. Um é a pars branquial, que se forma a partir do primeiro e segundo arcos branquiais, da primeira fenda branquial e do mesênquima adjacente, certo? Aqui, ó. Nós temos aqui as fendas branquiais, certo? Os arcos branquiais, e formam as estruturas da orelha externa e orelha média, tá? O outro é a pars óptica, que se desenvolve a partir da vesícula óptica e dá origem às estruturas do ouvido interno. A gente consegue ver aqui a ilustração que acaba mostrando o esqueminha do local da vesícula óptica na formação do embrião, certo? O desenvolvimento do ouvido interno é, portanto, em grande parte independente do desenvolvimento do ouvido externo e médio. Então, nós vamos falar, assim, dividindo esses dois assuntos, né? E aí, entrando em embriologia da orelha externa e média, as estruturas do aparelho branquial se desenvolvem entre a quarta e a oitava semana de gestação, composta por arcos faríngeos ou branquiais, que são mesodérmicos, separados por bolsas faríngeas, que são endodérmicos, e sulcos ou fendofaríngeos, que são ectodérmicos. A gente consegue ver aqui uma ilustração dos arcos faríngeos, certo? No embrião que está se formando. E quando a gente vê um corte desse embrião, a gente consegue identificar a camada mesodérmica, aqui com a parte mais ectodérmica, né, que são os sulcos faríngeos, certo? E aqui a gente ainda vê a bolsa faríngea, né, que é a parte mais endodérmica. E aqui vai ser a primeira membrana faríngea e vai ser o precursor desses arcos faríngeos. E aí, as estruturas do pavilhão auricular originam-se da primeira fenda branquial, o meato acústico externo origina-se do primeiro sulco branquial e a tuba auditiva e a cavidade da orelha média formam-se da primeira bolsa faríngea. E a gente consegue ver como essas estruturas vão se desenvolvendo aqui, principalmente a questão das fendas branquiais, dos sulcos branquiais, para formar o pavilhão auricular e o meato acústico externo. São as partes mais externas que a gente vê. A cadeia ossicular deriva da cartilagem dos primeiros e segundo arcos branquiais. A cabeça do martelo e o corpo da bigorna se originam do primeiro arco, o manúbrio do martelo e o ramo longo e o processo lenticular da bigorna e as cruras do estribo são formados pelo segundo arco. A platina do estribo é formada pela cápsula óptica, certo? A gente consegue ver aqui essa esquematização, e que são as estruturas do primeiro arco, né? A gente vê aqui a cabeça do martelo, o corpo da bigorna, certo? E aqui as outras estruturas que são originadas do segundo arco, como o manubrio do martelo, o ramo longo e o processo lenticular da bigorna, e ainda as cruras do estribo, certo? Falando de embriologia do ouvido interno, no final da terceira semana gestacional, o placódio óptico, que é um derivado do ectodérmico, sofre invaginação, que posteriormente se fecha totalmente para formar o otocisto ou vesícula óptica, totalmente circundado por tecido mesenquimal. Então, a gente vê aqui o placódio óptico, né, que está aqui se invaginando e se fechando para formar a vesícula óptica ou otocisto, certo? E a gente vê que é no final da terceira semana gestacional, ou seja, o desenvolvimento das estruturas da orelha interna tem início precoce em relação às da orelha externa e média. O labirinto endolinfático ou membranoso tem origem a partir desse otocisto, né? O mesênquima que envolve se diferencia em cartilagem, tem ossificação posterior e entre o primeiro e o segundo trimestre, né?
e o tipo de ossificação da cápsula ótica é intracartilaginosa, formando osso endocondral extremamente denso, que protege o labirinto membranoso. Já o labirinto perilinfático se desenvolve a partir de pequenas cavidades do mesênquima ao redor do otocisto. O órgão de corte pode ter o seu desenvolvimento comprometido entre a 10ª e a 24ª semanas após a formação da estrutura coclear. O que isso quer dizer? Quer dizer que o órgão de corte assim, a estrutura coclear é uma das últimas a ser desenvolvida e o órgão de corte ele pode ter seu pode ter seu desenvolvimento comprometido após isso. Então, a cóclea é a última estrutura do labirinto a se diferenciar, e isso torna ela mais suscetível a malformações do desenvolvimento do que as estruturas vestibulares. E o órgão de corte, podendo ter o seu desenvolvimento comprometido após essa formação, explica porque muitos exames de tomografia e ressonância não demonstram as alterações morfológicas da cóclea em pacientes com perda auditiva neurosensorial profunda. Então, é bom entender essas sequências para poder entender o desenvolvimento e o adoecimento dessas estruturas, certo? Em técnicas de imagem, temos a tomografia computadorizada, que permite a visualização simultânea de anomalias associadas da orelha média externa, fornece conhecimento de espessura do osso parietal, do grau de pneumatização das células aéreas da mastoide e da presença de células aéreas retrococleares e infracocleares. E a ressonância magnética permite a avaliação do labirinto membranoso, conduto auditivo interno, ângulo ponto cerebelar e do nervo coclear. O T2 e o FLAIR são úteis para avaliação do córtex auditivo cerebral e o contraste avalia realce no labirinto membranoso, certo? Agora a gente vai entrar na questão das patologias. Então, para começar ilustrando, temos aqui um casinho para alguém que quiser contribuir. Bom dia, Gi. Bom dia. A gente tem tomografia no corte coronal e axial, em janela óssea, e aí, comparando o lado direito com o esquerdo, a gente vê que o conduto auditivo externo do lado esquerdo está ausente, né? A gente só observa do lado direito. Acho que é isso. Isso. E nesse caso, a gente vê que, além disso, Carol, se a gente for ver a questão de pavilhão auricular, ainda tem um pouquinho aqui essa impressão, então a gente pode considerar uma microtia com atresia do conduto auditivo externo, como você bem falou, certo? Uhum. É Então, porque a nossa foto ficou mesmo em cima desse local, aí eu não vi. não, Mas tranquilo, valeu, tá bom. tranquilo. Pois é isso, né? E isso já chega dando uma introdução para as anomalias da orelha externa. Começando com as malformações auriculares, né, que podem afetar tamanho, forma, posição e orientação do pavilhão auricular. Tem a microtia, que é o desenvolvimento anormal associado a pequenas dimensões do pavilhão auricular, com incidência estimada de 1 para 9 mil nascidos vivos, mais comum em homens e com a predileção reconhecida pelo lado direito, apesar de que não sentiu à esquerda, e geralmente se apresenta associada à estenose barra atresia do meato acústico externo, como vimos, e displasias ossiculares. E a anotia é o desenvolvimento anormal com a ausência completa do pavilhão auricular. O meato acústico externo é normalmente atrésico, a gente vê que acaba sendo um espectro mais grave da microtia, né? Então, existe uma classificação, a classificação de Verda para malformações auriculares, e aí é dividido pelo grau de displasia, sendo o grau 1 leve, 2 moderada e 3 severa, sendo o grau 1 a maioria das estruturas do pavilhão auricular normal reconhecíveis, e a partir da intervenção cirúrgica, a cirurgia geralmente não requer o uso adicional de pele ou cartilagem. O grau 2, algumas das estruturas do pavilhão auricular normal são reconhecíveis, mas a cirurgia acaba envolvendo o uso adicional de pele ou cartilagem, e o grau 3 severa, nenhuma das estruturas do pavilhão auricular normal são reconhecíveis e uma reconstrução total se torna necessária, requerendo bastante uso de pele adjacente ou cartilagem.
E ainda pode se às vezes considerar a anotia como um grau 4, né? Porque não tem estrutura superior auricular como um todo, mesmo que, vamos dizer assim, extremamente deformado, né? A gente consegue ilustrar isso vendo a orelha normal, o grau 1, que as estruturas, em sua maioria, são reconhecíveis, o grau 2 a gente reconhece algumas, o grau 3 a gente vai precisar de uma reconstrução total dessa orelha, né? E a anotia que não tem nenhuma dessas estruturas, não tem pavilhão auricular. Além disso, temos as anomalias da orelha externa, o canal auditivo externo, né? Que é a falha na recanalização da primeira fenda branquial. Temos o tipo atrésico, com ausência da abertura meatal sobre o trago, e hipoplástico, que é o pavilhão auricular normal, suspeita quando o diâmetro do conduto auditivo externo é menor que 4 milímetros, ou quando a membrana timpânica não pode ser visualizada. Pode ser fibrosa, quando tem um tampão de partes moles na posição da membrana timpânica, óssea, que apresenta uma placa óssea na topografia da membrana timpânica, ou mista, certo? A gente vê aqui apontado pela seta uma atresia fibrosa, certo? Tecido, densidade de partes moles, e aqui abaixo, ao nível da cóclea, nessa de baixo, a gente vê uma atresia óssea do canal auditivo externo, certo? A classificação de Verda para estenoses do conduto auditivo externo considera tipo A com marcado estreitamento do conduto auditivo externo e uma camada de pele intacta, tipo B com um desenvolvimento parcial do conduto auditivo externo e uma placa medial atrésica, e o tipo C com a completa estenose óssea do conduto auditivo externo. Além dessas, as anomalias de orelha externa, temos também anomalias da primeira fenda branquial, né, que ocorrem como resultado do fechamento ectodérmico anormal da fenda. Normalmente ocorrem ao longo da linha que vai do assoalho, do conduto auditivo externo até a área submetoniana, e podem se apresentar como cisto pré-auricular, sinusite, massa parótida assintomática ou infectada, ou otite externa recorrente. E outra que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, que é o colesteatoma congênito, que pode acontecer em crianças com atresia do conduto auditivo externo, e podem ocorrer no local da estenose ou profundamente a placa atrésica. No entanto, são achados que a gente vai falar mais para a orelha média, tá? Caso 2. Um paciente de 4 anos, sexo masculino, exibindo retração timpânica ao exame. Se alguém puder dar uma comentadazinha. Certo. Julieta, a única coisa que eu vejo aí é, calma aí, é tomografia, janela óssea, corte, ah, corte, vai, Gi, me ajuda. É porque tá meio cortado, é difícil mesmo de você ver, né? Mas o primeiro é o coronal e esse maior é axial. Pronto. Eu acho que está mais ou menos na altura da, da membrana timpânica. E aí eu vejo essa imagem ovalada, bem definida, isso. Não tem acometimento ósseo, densidade de partes moles, é, é isso. Isso, nesse caso é um colestatoma, né? Um Essa, colestatoma congênito. A gente acabou de falar, realmente é uma coisa que é mais comum na orelha média. Então, aqui a gente já entra, obrigada, Carol, pela contribuição de novo, a gente já entra nas anomalias da orelha média. Podem afetar o desenvolvimento normal da cavidade timpânica, a pneumatização da mastoide e os ossículos, dividem-se em dois grupos, né, podendo ser anomalias isoladas, que são ou bilaterais, têm origem genética autossômica dominante, ou unilaterais, que geralmente são esporádicas, e as alterações mais frequentes encontradas são as fixações ou anquiloses e as malformações com alteração de forma, tamanho e orientação. E o mais comum, na verdade, é ser associado a malformações da orelha externa. A gente vê que elas têm um ciclo embriológico, assim, comum, né?
Então, existe uma classificação, né, que é a classificação de Altman para malformações combinadas da orelha externa e média, sendo grau 1 com deformidades leves do conduto auditivo externo, cavidade timpânica normal, levemente hipoplástica e deformidades ossiculares, e costuma ter uma mastoide bem aerada. O grau 2 são malformações mais intermediárias, com hiato acústico externo com fundo cego ou ausente, estreitamento da cavidade timpânica, deformidades ossiculares e redução da pneumatização das mastoides. E o grau 3 são deformidades mais graves, com hiato acústico externo ausente, orelha média hipoplástica, deformidades ossiculares e sem pneumatização das mastoides. Ilustrando aqui, a gente tem um exemplo normal, né? E depois já temos um exemplo de Altman grau 1, que é uma mastoide com pneumatização normal, ok? Uma cavidade timpânica levemente hipoplástica, a displasia do martelo, que é apontado por essa setinha branca, que a gente vê que a cabeça não está tão redonda quanto normal, e também uma displasia da bigorna, que o bico está alargado medialmente, né? Que a gente vê aqui pela essa seta preta, e ainda vê uma estenose do conduto auditivo externo. O Altman grau 2, que é num paciente com microtia unilateral e perda auditiva de condução, e a gente vê uma pneumatização reduzida das mastoides, né? A gente vê aqui por esses asteriscos, essa ilustração, e vemos uma cavidade timpânica hipoplástica muito curta, né? Vemos também um martelo pequeno hipoplástico que também está fundido com a bigorna, ok? E fixado na parede lateral da cavidade timpânica. A gente consegue ver aqui. Cadê? Fixado na parede timpânica, né? Da cavidade timpânica. E ainda com a atresia óssea do conduto auditivo externo. E aí, nesse outro, que é o Altman 3, temos um pavilhão auricular rudimentar unilateral, com bloqueio condutivo do som. Aí, vemos uma placa atrésica entre a mastoide e o canal auditivo externo, certo? E vemos uma cavidade timpânica opacificada, rudimentar, sem ossículo, certo? E aí, as anomalias podem acometer de várias formas, né? Aqui para falar um pouco sobre as anomalias ossiculares. O martelo pode se apresentar de várias formas, entre elas aplasia, fixação da articulação em puro alveolar, uma fusão óssea da cabeça do martelo com o processo longo da bigorna e a cabeça do estribo, a união óssea tripla, né? A cabeça deformada e a fixação congênita da cabeça do martelo na parede epitimpânica lateral, que é chamada de barra do martelo, que é mais rara. Aqui a gente vê a ilustração de uma fixação do martelo, né? E que mostra a fixação óssea nas paredes epitimpânica superior e lateral, ok? E agora falando da bigorna. A bigorna, a gente vê, pode ter aplasia, deformidade do processo longo, fusão do processo curto da bigorna com o canal semicircular lateral, e união fibrosa da articulação includo-estapediana ou ausência da articulação. Aqui, para ilustrar, a gente traz uma aplasia do processo longo lenticular da bigorna, que deveria estar aqui, né? Se você tiver muita atenção, está muito fino. Aliás, não dá para ver direito mesmo, realmente está plástico. E aqui o estribo pode ser a ausência da superestrutura do estribo, uma aplasia do estribo, cabeça deformada, um estribo monopé, fixação da cabeça do promotório, fixação da placa plantar. Aqui a gente vê, é bem difícil de ilustrar, porque realmente está pequena a imagem, mas aqui a gente tem a aplasia do estribo, e aqui a gente tem um estribo monopé, que é essa única crura do estribo, né? Que é a anomalia do estribo monopé. Deixa eu ver bem aqui, tá? Outras anomalias da orelha média são as persistência da artéria estapediana, que a gente vê aqui até na imagem, com esse pequeno canal apontado pela seta, a ausência e alongamento da eminência piraminal e aos colesteratomas congênitos, que foi o que a gente viu no nosso caso, que são inclusões intraósseas do ectodérmica, portanto, compostas por restos de queratina e colesterol, tem associação com a atresia do conduto auditivo externo, não tem associação com infecção,
a gente vê uma membrana timpânica íntegra e uma massa de atenuação de partes moles atrás da membrana timpânica intacta. As anomalias da cavidade timpânica. A cavidade timpânica pode ser hipoplásica, aplásica ou uma extracavitação, que é a cavidade extra no lugar errado. A pneumatização da mastoide pode ser normal, reduzida, ausente. E o nervo facial pode ter um curso anômalo em pacientes com displasias aditivas congênitas. Os segmentos timpânico e mastoide são comumente afetados. E o segmento timpânico é normalmente deslocado inferiormente ao nível da janela redonda, pode ser descente ou deslocado medialmente para cobrir a janela oval. E já o segmento mastoide é raso, deslocado anterolateralmente, saindo do osso temporal ao nível da janela redonda. Caso 3, um paciente de 2 anos, sexo masculino, apresenta surdez desde o nascimento. Se alguém puder contribuir. Opa, Gisele, bom dia. Bom dia. Pronto, vamos lá. Nós temos 2 imagens de TC. A primeira, janela de janela óssea. A primeira é um coronal, a segunda é uma reconstrução axial. Uhum. O que dá para evidenciar, né, é que tem uma aplasia, sobretudo do labirinto, né, da vida interna, bilateralmente. O conduto auditivo externo e até algumas estruturas da orelha média dá para evidenciar, mas do ouvido interno não consigo evidenciar com segurança. Parece que tem uma aplasia mesmo, né? Isso. Essa imagem, a gente fica até na dúvida, porque às vezes fica pensando se é do corte, né? Mas nesse Pois caso, é. realmente, não tem essas estruturas da cóclea, vestíbulo, nada do labirinto, realmente esse paciente não tinha, tá certo? Muito obrigada pela contribuição. E realmente aqui é um caso de aplasia de Michel, que a gente vai falar a seguir, para que a gente vai entrar agora nos assuntos das anomalias da orelha interna, e vamos dar um destaque para as anomalias cocleares, né? Aqui a gente consegue ver nessa ilustração que esse espectro das anomalias cocleares, na verdade, você vê que são alterações em diversas fases do desenvolvimento embriológico da cóclea, né? Em sequência, a gente vê a aplasia do labirinto, a anormalia de Michel, que a gente acabou de ver, né? Que é uma falha no desenvolvimento do pacoide óptico na terceira semana de gestação antes dela, ou seja, é a malformação que já é mais precoce, né? E as outras malformações a gente consegue ver a aplasia coclear, a formação da cavidade comum, parte sangue completa tipo 1, uma hipoplasia coclear, parte sangue completa tipo 2, e aí, se deu tudo certo, se nenhuma dessas anomalias aconteceu, a gente tem uma cóclea e um vestíbulo normal desenvolvidos, né? Então, falando um pouco mais sobre essas anomalias. A aplasia do labirinto, que a gente acabou de ver, a normalidade de Michel, nessa malformação tem uma aplasia labiríntica completa e, portanto, ausência completa de todos os elementos cocleares e vestibulares. Realmente é uma anomalia extremamente rara, menos de 1% de todas as deformidades da orelha interna. É tipicamente bilateral, com conduta auditiva ausente ou atrésico. E uma coisa que eu quis destacar é a ausência do promontório coclear, né? Que faz um diagnóstico diferencial a labirintite ossificante. Essa labirintite ossificante é uma condição adquirida, frequentemente observada após a meningite, no qual tem uma substituição fibrose óssea das estruturas do ouvido interno, incluindo a cóclea. No entanto, na labirintite ossificante, a protuberância do promontório é vista. Então, a ausência do promontório coclear faz a gente pensar mais numa aplasia congênita. E por que que isso é importante? Porque para a aplasia do labirinto congênita, né, o implante coclear é contraindicado, enquanto nesses pacientes com labirintite ossificante, mesmo que difícil, pode ser possível que faça um implante coclear com sucesso. Então, tem que fazer essa diferenciação, certo? A gente vê, inclusive, aqui na imagem, uma ausência completa da cóclea e vestíbulo esquerdos nessa orelha, né? Então, para poder exemplificar. Aí, a seguir, temos a aplasia coclear,
que é a ausência completa da cóclea, né, enquanto o vestíbulo, canais semicirculares e o conduto auditivo interno estão presentes, normais ou hipoplásicos. É rara também, 3% das malformações cocleares, e tal como acontece com a aplasia labiríntica, não tem o promontório coclear na parede medial da cavidade do ouvido médio. O segmento labiríntico do nervo facial tem uma posição mais posterior e lateral que o normal, e a gente vê aqui nessa imagem, mostra a ausência da cóclea, né? O vestíbulo, ele é displásico e tem um trajeto levemente anômalo do nervo facial, que a gente consegue ver na seta. A malformação da cavidade comum, a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares se fundem e formam uma cavidade comum de tamanho variável. Essa anomalia é comumente associada com conduto auditivo interno estreito aumentado e displasia dos canais semicirculares, né? A gente consegue ver aqui um vestíbulo incaracterístico, cóclea sugestiva de uma estrutura única, né? A gente vê aqui. E os canais semicirculares são displásicos, né? A partição incompleta tipo 1 é uma malformação vestíbulo-coclear cística, ou seja, a cóclea e o vestíbulo estão geralmente de dimensões normais, mas eles carecem de arquitetura interna. A cóclea não tem um modelo e parece cística, e o vestíbulo também está dilatado sem qualquer estrutura interna, dando essa aparência de oito, certo? A gente consegue ver aqui nessa imagem, né, a cóclea cística, certo? Sem o modilo, e o vestíbulo sem estruturas internas e dessa aparência de oito, que é bem característica dessa partição incompleta tipo 1. A hipoplasia coclear, ou cócleo vestibular, é uma anomalia com clara diferenciação entre cócleo e vestíbulo, no entanto, nenhuma dessas estruturas tem dimensões normais. A cóclea geralmente é hipoplásica e o vestíbulo pode estar hipoplásico ou ausente, certo? A gente tem a cóclea, certo? E o vestíbulo com aparência reduzida aqui. A partição incompleta tipo 2, que é a deformidade clássica de Mondini. Nessa malformação, a cóclea tem 1,5 voltas em vez das 2,75 voltas normais, e esse defeito interescalar está presente nas voltas média e apical que se fundem para formar uma cavidade, e comparada à partição incompleta tipo 1, que essa é a partição incompleta tipo 2, ela é mais comum, ela tem um modelo coclear basal, ela tem uma dilatação vestibular mínima associada e tem um aqueduto vestibular aumentado. E ainda tem uma maior probabilidade de restauração aditiva após o implante, né? A gente consegue ver aqui uma fusão das espiras média aplicada à cóclea, o vestíbulo parece grande, certo? E há um aqueduto vestibular alargado, certo? Então, aqui a gente vê que a cóclea vai estar presente, o modelo vai estar presente, mas você vai ver que é uma cóclea, assim, incompleta, né, mal formada, por causa dessa fusão dessas espiras. Caso 4, paciente de 25 anos e sexo feminino. Certo. Aqui a gente trouxe uma ressonância, mas na verdade é para ver uma alteração até simples. Aqui a gente tem uma ressonância magnética de crânio, né? Que é um T2 Fiesta, aqui no corte sagital e axial. E o que é para exemplificar esse caso, na verdade, é esse alargamento maciço do aqueduto vestibular esquerdo, certo? Que contém o ducto endolinfático do saco. E a gente vê aqui esse alargamento do vestibular. E as outras estruturas cheias de fluido do ouvido interno parecem normais, então é só para a gente ver uma dilatação do aqueduto vestibular, certo? Que é até uma alteração simples, mas é uma das alterações mais frequentes que a gente vai ver de anomalia da orelha interna como um todo. Então, entrando nas anormalidades vestibulares, né?
A apresentação isolada é rara dessas anormalidades. Geralmente, elas estão associadas a outras anomalias, como partição incompleta tipo 1, 2 ou hipoplasia contravestibular. Aqui a gente, nessa imagem, na verdade, é só outro exemplo de partição incompleta tipo 2, mostrando essa dilatação do aqueduto vestibular, certo? E do vestíbulo também, certo? Então, a displasia vestibular, canal semicircular lateral, é uma das manias mais comuns que afetam os canais semicirculares, né? O canal semicircular lateral é curto e largo e se funde com o vestíbulo alargado para formar uma cavidade comum, certo? Que a gente vê aqui essa cavidade comum nas setas, ele fundido, certo? E outras anomalias que podem ter. Anomalia do cruz comum, né, que é o canal semicircular posterior e superior, que pode ser largo e fundido com vestíbulo, né, no outro a gente viu o lateral, esse é o posterior e superior, e o cruz comum pode ser displásico, né, a gente vê aqui também uma exemplificação dessa anomalia. E a que a gente viu no caso, né, que é o aqueduto vestibular alargado, é uma das malformações do ouvido interno mais frequentemente associadas, pode ser isolada unilateral ou bilateral, pode estar associada a malformações cocleares em 76% e as malformações vestibulares em 40% dos casos. Geralmente apresentam uma perda auditiva mista ou surdez neurosensorial progressiva relacionada a trauma menor, doença leve, e esses pacientes são aconselhados a evitar esforços de contato. E o diâmetro do aqueduto vestibular é maior do que o dos canais semicirculares, então a gente consegue ver aqui registros de aquedutos vestibulares aumentados, né, que na verdade é um paciente só, então bilateralmente, com sacos endolinfáticos proeminentes, que a gente vê aqui. As anomalias do canal auditivo interno, podemos ter um canal auditivo interno atrésico ou estenótico, né, que é menos de 2 milímetros, que é uma anomalia incomum. No entanto, está frequentemente associada ao canal do nervo coclear estreito ou hipoplástico e a ausência do nervo coclear, né? A gente vê essa divisão em tipos, né? O tipo 1 com canal auditivo interno estenosado com a ausência do oitavo nervo, e o tipo 2 com o oitavo nervo comum é observado além do canal auditivo interno estenosado, mas tem hipoplasia ou aplasia da sua divisão coclear. E o tipo 2A tem associação com outras malformações da orelha do ouvido interno, e o tipo 2B tem um ouvido interno normal. E a gente vê, assim, essa anomalia é uma anomalia incomum, porém acaba tendo importância prática para consideração cirúrgica, porque a gente vê esse nervo coclear estreito ou hipoplástico, né? Então, tanto a TC quanto a ressonância em T2 pode mostrar o conduto auditivo interno estreito, mas os nervos do sétimo, oitavo, só podem ser avaliados por imagens de ressonância finas, ponderadas em T2, com cortes perpendiculares ao conduto auditivo interno, certo? Aqui a gente vê que os pacientes do tipo 2, né, que tem um nervo, o oitavo nervo mais que hipoplasia, a aplasia da parte coclear, geralmente apresentam audição residual ou envolvimento unilateral, que geralmente impede para a cirurgia de planos cocleares. Também é importante a gente observar. Então, aqui a gente vê na imagem o conduto auditivo interno bem estreito, certo? O paciente apresenta ainda um vestíbulo displástico com os canais semicirculares parcialmente visualizados. E, por fim, das anomalias com conduto auditivo interno, temos a anomalia ligada ao X, que é uma condição rara caracterizada por dilatação bulbosa da extremidade lateral do meato auditivo interno, está associada à surdez neurosensorial profunda. Então, a gente vê aqui essa dilatação bulbosa, tortuosa, certo? Esse alargamento tortuoso. Temos também uma cóclea displásica, certo? Com ausência do modíolo, que é essa anomalia ligada ao X. E para poder agora, assim, já caminhando para o final da nossa aula, a gente trouxe algumas questões, certo? Eu sei que tá meio pequeno, mas aqui eu vou ler para vocês. Aqui é um paciente masculino com 2 anos, em acompanhamento por surdez neurosensorial congênita, são achados da imagem acima exceto, que é uma questão de exceto. Então, nós vemos alargamento do aqueduto vestibular, malformação do modíolo, confluência das espiras média apical, abertura coclear normal, displasia do vestíbulo, mastose normopneumatizada. O que é que a gente não vê aqui? Alguém quer opinar?
realmente a parte de osso temporário de ver que realmente é desafiador, que são muitas estruturas, mas vamos aqui pensar por partes, né? O alargamento do aqueduto vestibular, a gente consegue ver aqui, principalmente nesse lado, que esse aqueduto vestibular está alargado, certo? Então, como é só uma questão de E7, a gente já vê que não é essa, certo? Alguém respondeu no chat, provavelmente, não sei, eu só ouvi, mas eu não consigo ver agora, então, se puderem falar aí em voz alta, mas aqui, ó, alargamento da aqueduto vestibular, a gente vê malformação do modilo e confluência das espiras média apical, a gente vê aqui, né, que a cóclea está assim, a gente vê que é uma cóclea mais com menos espiras, né? Talvez mais rudimentar, certo? E a abertura coclear está normal, de qualquer forma. A mastoide está normatizada, então o que acaba restando para a gente é a displasia do vestíbulo, certo? Não temos displasia do vestíbulo aqui. A gente acaba vendo um vestíbulo bem feito, certo? Considere um paciente de 5 anos de idade, sexo masculino, com perda auditiva neurosensorial bilateral, que foi submetido à TC e à ressonância de ossos temporais e analise as imagens a seguir. O diagnóstico mais provável de alteração bilateral identificada pelas CETES, considerando a faixa etária, o quadro clínico, as características de imagem e topografia da lesão, é. Aqui eu vou ler as opções, né? Que é A, aplasia labiríntica, B, hipoplasia coclear, C, bulbo jugular alto, D, aqueduto vestibular alargado e E, malformação vestíbulo coclear cística. Quer ver que a gente tem tomografia, a gente tem ressonância, a gente tem exemplo, porque a gente viu um caso disso, certo? Nos nossos casinhos. Então, aqui, É se o ninguém aqueduto aí, isso, justamente. Aqui é alargado. só o aqueduto vestibular alargado. A gente viu nos exemplos, né, das tomografias, o aqueduto vestibular alargado, e aqui na ressonância a gente viu, inclusive, uma imagem muito parecida no nosso casinho, né? Então, aqui a gente vê o aqueduto vestibular alargado. Muito bem. Por fim, a última questãozinha, né, ainda sobre as imagens acima, trata-se de, aqui há aquelas mesmas imagens que a gente viu na primeira questão, né, na verdade, e aqui a gente agora vamos juntar as peças, tá? A gente viu naquela imagem, vimos uma cóclea, assim, a cóclea presente, porém, de certa forma mal formada, a gente viu que tem fusão das espiras, né, média apical, temos um modelo presente, temos uma leve dilatação do aqueduto vestibular, então, o que a gente consegue juntar nesses casos é a partição incompleta tipo 2. Lembrando que a partição incompleta tipo 1, a cóclea e o vestíbulo não tem arquitetura interna, então a gente já elimina essa opção, né? A cóclea não teria modilo, ela teria uma aparência cística, a plasia coclear, a gente vê a cóclea, então a gente já elimina essa opção. A displasia do canal semicircular lateral, a gente vê que os canais semicirculares também bonitinhos, né? E a surdez ligada ao X tem aquela dilatação bulbosa e tortuosa da extremidade lateral do meato aditivo interno, que a gente não vê aqui. Então, realmente, nos resta a partição incompleta tipo 2, que é de mãozinha. Aqui as referências, eu sei que é muita coisa, o osso temporal já é um assunto desafiador, mas aqui as referências que eu peguei, principalmente esse artigo maiorzinho aqui, certo? E é isso, muito obrigada pela atenção, pessoal. Parabéns, Zé, pela aula, muito boa, muito completa. Você deu ênfase aí também nas malformações da orelha média, né, bem detalhadamente. Muito bom. Então, depois que a gente vê uma aula bem completa, assim, fica até fácil as questões, né? Questões, eu diria que essas questões seriam das mais difíceis da prova, do título, e a gente, depois de uma matéria fresquinha na cabeça, fica fácil, né? Então, guardem essa aula aí para vocês, que será útil. A gente se depara muito também com os pacientes em pré-operatório, né, e que na tomografia está normal, e eles pedem ressonância, né.
Assim, de modo prático, a gente tem que avaliar o nervo coclear. Então, como a Marcelo falou, a gente avalia o conduto auditivo interno, está hipoplásico. Ela colocou, né, um valor que a gente pode estipular, né, isso varia de acordo com o autor, mas 2 milímetros, tá bom? E a gente avalia o próprio nervo, né, e aí a referência que a gente usa é o nervo contralateral, se tiver um normal e um alterado, né, e o nervo facial, né, tem que ter pelo menos a espessura do nervo facial. Né. Então, só uma questão que é bem comum, assim, mais comum do que essas alterações mais graves aí do ouvido interno, né? Mas que também não são tão raras, viu? Vocês certamente irão se deparar com elas. Então, bom, assim, sem nenhum mais comentário, não. Foi bem completa a aula, viu? Parabéns. Parabéns ao pessoal que participou também. Parabéns, Gil. Você é, como sempre, muito didática. É bem gostoso assistir suas aulas, sabe? Você tem uma didática bem impactante para a gente, tá? É um tema difícil, né? É um tema que, se a gente não souber anatomia, a gente vai ficar um pouco assustado. Então, acho que a dica aí para os residentes em formação, a gente que está em interna formação, é sempre ver essa anatomia do ouvido, ver com as mãos, tá? Assim, eu venho insistindo muito nisso, mas o ouvido é obrigatório. A gente não vai conseguir reconhecer uma malformação se a gente não souber anatomia. E, exceto naqueles casos que a gente tem alterações bilateral, você tem um outro lado para comparar, né? Mas aí, na hora que você já tem sedimentado a anatomia normal, a gente vai reconhecer o que é que está fora do padrão normal. Existe uma lógica, né? Essa lógica passa pela embriogênese, como a Gisele colocou no começo. Lembrar dessas malformações associadas de orelha externa com ouvido médio, que também podem ocorrer isoladamente, né? Tanto da orelha externa como do ouvido médio. Lembrar desse detalhamento também das malformações labirínticas, que tem que haver também com a eco, tem uma interrupção, fica interrompido a embriogênese normal, tá? Então, na prática, a gente vê muito, ou não tão muito, mas as mais frequentes, a gente vê mais atresia de ouvido externo. E aquele vestibular também, talvez sejam as mais comuns na nossa prática. É isso, pessoal. Acho que fica o compromisso de vocês aí de se debruçar na anatomia. Tá? A compreensão e o aprendizado vai ficar um pouco mais difícil. Faço minhas palavras lá do Daniel, salve essa aula aí como referência para vocês estudarem aí para a prova de título e para a prática diária de vocês.